Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amados, boa noite, paz seja convosco. Amém. Queria convidar você que pode a ficar de pé no seu lugar, por favor. Amém. Hoje é o segundo dia da nossa campanha Vencendo os Gigantes, conquistando vitórias pela fé. Talvez se você não pegou o flyer da campanha, para você poder anotar, não os seus pedidos, mas aquele gigante que você vai combater, né? Através da fé, através da oração, do clamor, em busca ao Pai. Amém? Se você não pegou ainda, pegue o seu, retire aqui com a gente, ou vai deixar com a diaconisa, né, pastora? Ou com os diáconos, né, que possam entregar. Quem não pegou, levante a sua mãozinha, por favor. A nossa querida Silvana, é Silvana, né? Isso, eu ia falar Elisângela, Joana. Eu quero ler para vocês Levítico, primeiro capítulo de Levítico, versículo 1. Eu queria que vocês me ouvissem. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Deus chama Israel, Deus chama o povo de Deus para falar em um lugar específico. Esse lugar era uma tenda, um tabernáculo que havia sido construído especificamente para isso. E o que eu queria compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês, é que Deus nesta noite te chama no lugar aonde Ele vai falar com você. Levítico tem a ver com o chamado de Deus, com a apresentação do nosso chamado ao Senhor, da nossa vida diante do Pai. Então, o que eu quero que você faça nesta noite? Como seu pastor, eu te convido a entrar nessa habitação, nesse lugar aonde Deus fala com você. Agora veja que lindo. Bem de manhã, quase 6 horas da manhã, eu postei no grupo de intercessão a seguinte frase: a oração, ela tem que ser verdadeira e sincera a ponto de nós ouvirmos Deus. Vocês entenderam isso? Amém? Amém? Vocês estão aqui, amém? Está todo mundo vivo? Amém? A oração tem que ser desta forma. E eu fiquei pensando nessa frase. Nós precisamos ouvir Deus falar. Porque na maioria das vezes a gente vem pedindo. A gente preenche o pedido, eu já preenchi o meu, por exemplo. E quando eu peguei esse papel da campanha, nossa, quanto papel, meu Deus. Quando eu peguei esse papel da campanha, eu falei: Jesus, qual gigante que eu vou vencer, Pai? Aí eu fiquei pensando, mas eu tenho tantos gigantes para vencer. Tem tantos gigantes para combater, tem tantos gigantes para enfrentar. E aí ele confirmou olha só, Elaine, um gigante para mim vencer. Aí eu esperei um pouco mais, levei o papel para casa, levei para o serviço, levei para o hospital, levei para cá, para lá. E ele ainda continuou confirmando um gigante. Talvez você relacionou 5, ou vai relacionar 5, 10, 15, 20, não importa. Uma coisa é certa, nós temos que ouvir Deus falar conosco. Amém? De uma forma que nós possamos saber que estamos no lugar certo. Amém? E pode ter certeza, se você está aqui, mesmo que nos visitando nesta noite, estou vendo um grupo ali visitando, né? Sejam bem-vindos. Mesmo que nos visitando nesta noite, Deus te trouxe neste lugar para falar com você. Amém? Então eu não quero perder tempo antes do louvor, que é uma das partes mais atraentes do culto, mas eu queria nesses minutos que você pensasse bem nisso. O Senhor está te chamando para falar com você. Né? Olhando para o rostinho de vocês, olhando para o rostinho de todos vocês, que eu gosto de olhar nos olhos de vocês, eu estou vendo que muitos estão extremamente abalados. Muitos estão extremamente enfrentando situações adversas. E pelos olhos da fé eu vejo gente enfrentando gigantes terríveis. Mas nós podemos vencer esse gigante. Senão Deus não teria dado esta revelação à nossa profeta. Não é uma campanha de um papel, não é uma campanha de entregar produtos para você crer, mas é uma campanha em que tem a palavra de Deus, para combater o que quer que seja esse gigante. Não importa se é uma simples diverticulite ou um câncer, o que quer que seja. Deus vai combater com você. Nós temos que parar e ouvir Ele. Amém? Por isso, os louvores de hoje são de guerra. São louvores de combate, tá? Visitantes, se vocês tiverem desejo, depois escutem nossos cultos na internet também. Vocês vão ver que a gente tem cultos diferenciados, mas hoje vocês, visitantes, vão guerrear com a gente, tudo bem? Não vai sair correndo não, assustado, viu, mulher? Fica aí com a gente, encara esse inimigo e vamos junto combater. E tenta ficar dentro da igreja.
Tenta se controlar dentro da igreja. Porque Deus não fala com você lá no banheiro, lá no bebedouro o tempo todo. Tenta ficar aqui para ouvir Ele falar com você. Larga o celular. Larga as coisas lá de fora. Esquece as coisas e agora coloca o seu coração naquilo que Deus tem para você. Ele está me mostrando nos seus olhos gigantes, horríveis, difíceis de se vencerem. Para o homem impossível, mas para Deus não é impossível. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, amém? E não é uma questão apenas de estar aqui, é uma questão de crer nesse poder de Deus. Amém, igreja? As crianças já desceram? Vem aqui então, vamos orar pela galerinha do bem. Nossas crianças, vamos abençoar eles primeiro. Amém? E vai pensando em Levítico, chamado. Tem criança hoje na igreja, Pepe Coutinho? Já desceram? Glória a Deus! Levante sua mão. Amém? Senhor, eis aqui nossas vidas, Pai. Nós queremos estar na tenda. Nós queremos estar na tua habitação. Fala conosco nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que nada tire de nós a distração, Papai, de estarmos na Tua presença. Que nada, Senhor, nos faça nos distrairmos, Pai. Que nesta noite, Senhor, neste segundo dia de luta, de batalha contra esse gigante que estamos desconstruindo, Pai, nós queremos em nome de Jesus, tanto quanto irmãos que nos deram testemunhos, que venceram o câncer, Pai, nós queremos vencer junto com eles neste lugar, Papai. Que seja, Senhor, esta noite uma batalha intensa, que seja uma guerra intensa, mas que nós possamos declarar e oficializar neste lugar. Este lugar é chamado pelo nome do Senhor, e aqui está estabelecido Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos neste lugar, Papai. Somos a Tua igreja, Pai. Estabelece agora o Teu reino em nós e através de nós neste lugar. E em nome de Jesus, vem com Teus filhos com esta guerra, Pai. Como disse Josué, se o Senhor não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum, Papai. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, fique à vontade. Os visitantes fiquem à vontade. A casa é nossa. E o Espírito de Deus vai falar conosco sobre os louvores, amém? Aleluia, vamos lá. Homem de guerra é Jeová. Aleluia. Obrigado, Pai, por este momento onde estamos em comunhão com nossos irmãos, dando continuidade, ó Pai, na Tua palavra, no Teu louvor, ó Pai, aonde sentimos a Tua presença, o Seu renovo, falar comigo e com meus irmãos, ó Pai. Homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra, homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como? Terra que me livra do mal, que me dá poder. Pra quê? Para guerrear. Mais forte. Homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvor. Vem tranquilo agora. Quem é como o Senhor, entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder. Pra quê? Para guerrear. Só a igreja. Só a igreja, vamos lá. Declara. Aleluia. Irmãos, declara que Jesus está aqui. Ele está vendo você falar. Vamos lá. Homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus forte e temido. De novo, homem de guerra, todos juntos, vamos lá. Homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus forte e temido em louvor. Mais uma vez.
Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, eu só te temido e eu vou lhe... Homem de guerra, vai. Homem de guerra é Jeová. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Irmãos, vamos marchar. Vamos marchar, né? Que a vitória é nossa. Amém? Deus já está aqui para pegar, tá bom? A sua oração e o seu louvor. Amém? Vamos lá. Aleluia. Pelo Senhor. Quem lembra essa? Hã? Vamos lá. Aleluia, Deus. Aleluia. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, vamos lá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos lá, pelo Senhor de novo. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Vamos cantar. O quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias marchamos, aleluia! Como Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, bem forte. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos lá, igreja, só igreja, só igreja. Irmão, o nosso general, ele é tão maravilhoso que às vezes ele dá uma provinha. Mas o que a gente tem aprendido aqui nesse lugar? Se a gente não tiver uma provinha, a gente não tem o quê? Não tem vitória, né? Então a gente tem pregações maravilhosas que falam esse louvor. Essa campanha é maravilhosa. E eu tava com o louvor na cabeça e eu falei, vou cantar ou não vou? E o Dudu falou, ó, foi pedido pra gente cantar esses louvores, então estamos no mesmo espírito. Amém? Então nós vamos declarar só a igreja. O nosso general é Cristo e depois a banda pra gente acabar. Amém? Vamos lá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo, aleluia! Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo para acabar, aleluia! Nenhum inimigo nos resistirá.
a Deus. Nenhum inimigo resistirá ao seu povo. Nenhum inimigo resistirá, ó Deus, à sua igreja. Oh, aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Aleluias. Irmãos, grande é nosso Deus, né? São, irmãos, assim, eu não tenho palavras, porque Deus tem surpreendido a minha vida, a vida da minha família, que eu quero dizer da minha família total, tanto do lado da minha esposa, como do lado dos meus irmãos, né? E eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida também. Você vai testemunhar aqui na frente. Irmãos, porque o Senhor, a gente acha que tem hora que está meio apertado, e não sei a circunstância que você está passando, mas esse louvor vai falar com você para entregar seu coração preparado para a palavra. Amém? Então, se você conhecer a letra, feche os olhos, fique em espírito de oração e sinta as notas do violão, da bateria, tocar no seu coração, porque esse louvor é maravilhoso. Amém? Grande é o Senhor, muito digno do louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado, nós confiamos, Deus, que o Senhor é eterno. Nós confiamos em Ti todos os momentos, ó Pai. Quando falamos que o Senhor é grande, nós falamos com convicção, nós falamos com fé e com determinação, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus. Porque a Tua palavra fala, se nós cremos, veremos a glória de Deus, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, vamos começar grande. Determine bem forte, irmão. Lá no começo, amém? É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória. E que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer E agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
e céu. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude o Senhor, amém? Glória a Deus. Oh, papai. Nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, de louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Obrigado por cada louvor entoado, Senhor, que possa ter subido diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa continuar falando conosco, Pai, como o Senhor falaste no meio dos louvores. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, agradeço o Ministério de Louvor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Hebreus 11. Quero convidar os diáconos, diaconisa. Nós vamos trabalhar nesse mês de agosto. Eu falava hoje de manhã na oração, irmãos, que a gente tem visto muito cristão mistificando o mês de agosto. Toma cuidado com isso, porque isso é uma crença que você construiu antes de conhecer Jesus. A partir do momento que você conheceu Jesus, nós vivemos esse versículo que está lá no Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nós nos alegramos e regozijamos no Senhor. Amém? Então, tome muito cuidado em relação às pessoas mistificarem o mês de agosto. É um mês normal. É um mês comum, como janeiro, fevereiro. Amém? Para o cristão não tem segunda-feira ruim. Não tem. Para o Filho de Deus, esse é o dia que o Senhor fez. Por isso eu vou me alegrar e regozijar no Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 23, versículo 7, que foi lido hoje também. Aquilo que a minha alma imagina, assim vai ser. Então, se a sua alma imaginar que esse mês de agosto vai ser um mês de azar, então você só vai viver dias terríveis. Mas se a sua alma engrandece o nome do Senhor, como você acabou de fazer, você vai ter um mês maravilhoso, como é todos os meses, quer seja com luta ou sem luta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? É só um ensinamento para vocês. Mas Hebreus 11, o versículo 6, é onde nós vamos trabalhar esse mês. Que fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Amém? Então, a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos realmente ter recompensa na parte de Deus. Nós não vamos ter o galardão do Senhor. É necessário que nós que se aproximamos de Deus, creia no Senhor. Creia que Ele é o seu provedor. Creia que Ele existe e que Ele tem o melhor para os seus filhos. Amém? Então, eu quero que você reflete muito, venha refletir, não, refletir sim, nesse versículo, muito, tá? Durante esse mês. Que você precisa ter fé para que você seja um ofertante dizimista na casa do Senhor. Amém? Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, o seu envelope de sacrifício, irmãos, a oferta de sacrifício, ela já é bem clara. Você vai, é fé. É onde, quando Deus pediu o único filho, o filho da promessa para Abraão, Ele entregou o seu filho ali para o sacrifício, mas Deus trouxe a providência. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, teus filhos que vieram com o propósito de ofertar e dizimar na casa do Senhor, de devolver aquilo que pertence ao Senhor, ó Pai.
O Senhor conhece o coração deles, a intenção que está no coração de cada um. Que a recompensa do Senhor venha sobre a vida deles, ó Pai. O Senhor é aquele que traz, Senhor, o galardão para conosco, Pai. Muitos querem o galardão, a recompensa do homem, mas nós esperamos o galardão e a recompensa do Senhor. Por isso, abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa, prospera os teus filhos, Pai. Que a fé deles venha mover montanhas. Que a fé deles, Pai, venha realmente abrir as comportas dos céus. E que o Senhor venha derramar, Senhor, a chuva de bênçãos sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Amados, eu gostaria de perguntar, quem não esteve semana passada, levante as mãos assim, bem altinho assim. Amém? Então, eu vou só dar uma lembradinha na palavra de semana passada. Nós falamos no primeiro dia da campanha, para que venhamos desconstruir o gigante que nós mesmos construímos. Amém? E nós usamos um texto que o Senhor Jesus trouxe para nós, o momento que os discípulos estavam no mar, Jesus estava ali junto com eles naquele barco, no mar, e veio uma tempestade, veio uma bonança, veio uma tempestade muito forte. E naquele momento eles reclamaram para Jesus: Mestre, não se importa comigo, não importa conosco, nós vamos perecer. Até no momento que a tempestade veio, foi um gigante que apareceu na vida deles. Né? Tanto físico, porque a natureza se manifestou de 3 a 4 metros, como também espiritual, porque eles estavam indo fazer a obra do Senhor. Se você continuar lendo lá em Marcos, você vai ver que Jesus libertou uma pessoa que tinha legiões de demônios. E nós vemos quando eles falam essa palavra, não importa que nós perecemos, eles estão construindo um gigante. Eles estão trazendo mais ainda situação complicada. Aquilo que eu falei, que Provérbios fala. Assim como imagina a sua alma, assim vai ser. E aí a pessoa vai construindo um gigante, que a situação piora. Então, o tema da pregação foi: desconstrua o gigante que você construiu o primeiro dia. Então, queridos, isso ainda serve ainda para nós, que pela fé nós vamos desconstruir o gigante. Nós vamos desconstruir determinando a bênção do Senhor e não trazendo palavras, palavras de morte, mas palavras de vida. E hoje, o que nós vamos estar falando? Qual é a direção que o Espírito Santo deu para nós nessa noite? O tema hoje da nossa ministração é vencendo o gigante pela fé. Nós vamos continuar falando sobre a fé. Amém? Então eu quero que vocês prestem bem atenção na palavra do Senhor. Amém? Eu quero que você coloque a mão agora no seu coração e faça uma oração pedindo entendimento, pedindo luz da palavra de Deus sobre a sua mente. Pai, nós clamamos a Ti agora pela Tua doce presença. Nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha falar no nosso coração. A Tua palavra diz que todo joelho se dobrará, Senhor, e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, para que nós venhamos verdadeiramente se prostrar na Tua presença e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Levamos, Senhor, a nossa mente cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo e proibimos agora toda a manifestação da terra, do ar, do fogo, do vento, que venha contra as nossas vidas, ó Pai, através de ações das trevas contra nós. A nossa mente está cativa ao Senhor. O nosso pensamento está ligado ao Senhor. Pedimos que neste momento, Pai, que o Senhor possa despertar em nós, como foi ministrado neste domingo. Desperta em nós, Senhor, uma noiva lavada, uma noiva verdadeiramente limpa pelo sangue do Cordeiro, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, preste bem atenção. Vencendo um gigante pela fé é o tema da nossa ministração nessa noite. E aí eu pergunto para você nessa noite, qual é o conceito? O que você entende por fé? Hebreus 11, quando Samuel coloca para nós acabamos de ler, mas Hebreus 11, versículo 1, nós vamos ler. Mas qual é o conceito que você tem de fé?
Eu coloquei algumas coisas aqui, 3 frases interessantes. Ter certeza que eu vou vencer o gigante, sem ver concretizado ainda. Esse é um dos conceitos. Ter certeza que eu vou vencer o gigante sem ser concretizado ainda. Eu estou firme naquilo, eu estou vendo que aquilo já caiu por terra. A certeza que vou ter sem ser materializado. Isso é fé, como está lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é a certeza que a porta do emprego abriu para mim. A fé é a certeza de que meu esposo se converteu. A fé é a certeza, em nome de Jesus Cristo, que eu estou curado. A fé é a certeza da salvação da minha casa. A fé é a certeza de que aquele gigante caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é fé. Só que a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, em Romanos, no capítulo 10. Eu quero que você abra comigo. Romanos, no capítulo 10. No versículo de número 17, que fala assim, olha, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, querido, a palavra do Senhor, quando ela é liberada, e nós ouvimos, damos crédito à palavra do Senhor, a nossa fé, ela é firmada, a nossa fé é estabelecida, a nossa fé é confiante. E aí, nesse contexto aqui que nós lemos em Romanos capítulo 10, é um contexto onde estava falando sobre Israel. Israel, ele rejeitou a palavra de Deus. Desde o início, Israel, ele sempre foi desobediente e rebelde. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Não era falta de conhecimento que eles tinham, não. O povo de Israel. Não era falta nenhuma de conhecimento. Até nos dias de hoje. Está tudo preparado para levantar o terceiro templo. Está tudo preparado. E quando isso acontecer, eu espero que a igreja já tenha sido arrebatada. Mas não vou entrar em escatologia agora. Preste atenção. Israel, tá? Eles tinham todo o conhecimento. Mas a pior coisa que Israel fez foi rejeitar a palavra de Deus. Desde o começo, Israel rejeitava a palavra de Deus. Deus ia lá com os braços, com as mãos estendidas, recebia, cuidava. Daqui a pouco Israel ia lá e pisava na bola, rejeitava a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 10, ele está falando algo que Isaías, coloca Isaías 53, 1. Isaías 53, 1, ele profetiza em relação a isso. Preste atenção para você entender aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías já tinha profetizado, porque se nós lemos também Isaías 65, lê na sua casa, fica como uma lição, você vai ver que Israel rejeita o Senhor, Jerusalém rejeita o Senhor em todas as formas. Na ação, na sua palavra, nas palavras dos profetas, enfim. A história de Israel, infelizmente, é assim, uma nação tão amada pelo Senhor, o filho primogênito do Senhor, o Senhor vinha, dava amor, carinho, abraço, conchego, como foi quem teve na mesa do rei, as meninas dançaram, a noiva, que está lá em Ezequiel 16, você pode ler, o Senhor vem, cura, restaura, limpa, Israel vai lá e adultera, se prostitui, enfim, Israel foi muito desobediente, Israel rejeitou a palavra de Deus. Quando Jesus se manifesta, Paulo estava dizendo para todo Israel que eles estavam rejeitando, os 3 anos que Jesus teve ministrando, o povo rejeitou, teve conversão, a gente sabe que teve conversão, mas rejeitaram, desobedeceram, não quiseram ter compromisso de forma nenhuma com o nosso Senhor. Então, queridos, leia comigo aqui, olha, vamos ler aqui no capítulo 10, do versículo 16 ao 21, preste atenção, do 16, olha só,
Nem todos, porém, obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a sua voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Digo, porém, Israel não soube primeiro, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vós provocareis a ira. Versículo 20. Isaías ousadamente diz, aqui se você pode ler lá em Isaías 65, fui achado pelo que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Contra Israel, porém diz, todo dia estendi minhas mãos e um povo rebelde e contradizente. Então a gente vê que Paulo relembra o que foi escrito pelo profeta Isaías, tanto no 53 como no 65. Ele relembra que o povo, ele rejeitou praticamente a palavra de Deus. E se cumpre também na época que Jesus estava ali fazendo trazendo ali a redenção, trazendo a palavra, as boas novas, trazendo o reino de Deus. E nós sabemos na história que depois que Cristo foi e ressuscitou, manifestou de novo durante ali 40, 50 dias, bem dizer, os discípulos continuaram a obra e o povo de Israel rejeitou. Alguns foram se convertendo, muitos se converteram, mas Israel rejeitou a Deus, desobediência. Então preste bem atenção, querido, nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor. Nós não podemos rejeitar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor. Nós não podemos rejeitar o que está estabelecido dentro dessa palavra, o que está nas tuas mãos. Preste muita atenção, a Bíblia diz que muitos nos últimos tempos vão procurar verdades para ela, vão procurar aquilo que agrada a ela, e isso não é bom, isso não é coerente, isso, né? Não saiu. Isso não é certo, não saiu, roscou. Isso não é certo. Por quê, amados? A Bíblia também fala que aqueles vão querer ouvir tanto a verdade, né? A verdade que agrada a eles, que haverá um espírito da iniquidade, um espírito da mentira, que vai enganar muitos. Então preste bem atenção, nas suas mãos, ou no seu celular, ou no seu tablet, enfim, tem a palavra que te dá fé. E você precisa verdadeiramente, Deus está falando muito esses tempos em relação à sua palavra. Eu tenho percebido isso. A voz do Espírito falando com a sua igreja, com a sua noiva. Então, igreja, você tem a palavra de Deus, que é onde você vai ouvir, aonde você vai ler, aonde você vai se fortalecer a sua fé, para que você venha vencer o gigante, para que você venha vencer essa situação que você possa estar enfrentando. Esse gigante que surgiu, ou esse gigante que ainda você não desconstruiu, ainda está ali construindo ainda, porque tem gente que ela ouviu a pregação da semana passada, mas ela continua construindo, ela vai dando força para aquilo, e é o que o inimigo quer. O inimigo quer que você construa isso daí para que o inimigo te derrote, para que o inimigo te paralisa, para que o inimigo venha te envergonhar. Então, o que o Espírito de Deus está falando para mim, para você nessa noite, que você precisa dar ouvido à palavra de Deus para que você tenha fé para vencer o gigante. Davi, quando chegou ali no campo, onde estava, todos tenebrosos, porque o gigante aparecia, né? 40 vezes durante o dia para afrontar o exército, paralisou todo aquele povo. Davi, quando chegou ali na história, se você ler, você vai ver que Davi, naquele momento, ele começou a ouvir os boatos que estavam acontecendo, e ele quis ouvir de novo o que estava acontecendo, e quando ele teve certeza daquilo que estava acontecendo, e também a certeza da recompensa dele, ele falou, não, pode deixar que eu vou lutar. Eu vou lutar não com a minha força, parafraseando, não com a minha força, mas com a força do Senhor dos Exércitos. Então, preste bem atenção, amados. O que o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você, se você não dá força à palavra de Deus,
você não vai ter fé suficiente para que esse gigante venha cair por terra. Quer seja enfermidade, quer seja vida financeira, quer seja um problema no casamento, quer seja desemprego, quer seja afronta, quer seja o que for. Se você não dar ouvido à palavra de Deus, você não terá essa fé suficiente. Israel, preste bem atenção, Israel rejeitou, foi rebelde em relação à palavra do Senhor. E com isso trouxe incredulidade. Incredulidade. Você vê que o apóstolo ele fala uma coisa tão linda, o cuidado do Senhor aqui, né? Ele expressa uma situação aqui do ciúmes que Moisés, né, também profetizou, que seria um povo que amaria o Senhor, que somos nós, que despertaria esse ciúme sim, tá? Se você for em Israel, eu ainda não fui, mas eu fui profetizado que eu vou, amém? Se você quiser ir comigo, vamos embora, amém? Mas teve um apóstolo aqui de São Paulo, inclusive ele chama Tarso, né? Não é o da Bíblia, mas é uma pessoa mesmo, e ele fala que a experiência que ele teve quando ele foi em Israel no Muro das Lamentações, e quando ele colocou o quipá para chegar lá, tudo, os judeus eles ficam com ciúmes. Eles sabem que tem um povo que realmente foi escolhido por Deus também, foi chamado pelo Senhor também, e que ama o Senhor. E isso desperta ciúmes. Eu não vou entrar muito nisso, que isso é outra situação. Mas uma coisa linda, que não sei se você não se emociona quando você lê, mas o versículo 21 fala assim, contra Israel, porém diz, todo dia estendi as minhas mãos, e um povo rebelde e contradizente se manifestou. Eu não vejo diferença nenhuma conosco. Deus, ele estende as mãos para nós todos os dias. Nós lemos semana passada que o guarda de Israel, ele não cochila e nem dorme. Ele está com os olhos atentos pelos seus filhos. E assim é o nosso Deus também. Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Só que se eu rejeitar a palavra de Deus, que nos traz uma fé verdadeira, genuína, eu vou se tornar um incrédulo. Eu não vou ter fé suficiente para quando vir o gigante, quando o gigante bater, você bateu lá na porta, lá, você abriu, quem está aí? Oficial de justiça, vim buscar o seu carro. Oficial de justiça, você não pagou a pensão. Oficial de justiça, sei lá mais o quê. Você vai se entregar, irmãos. É capaz de você tirar a sua vida. É capaz de você se jogar debaixo de um carro. É capaz de você tirar a própria vida dentro dos seus familiares. Você vai surtar, você não vai ter força, essa é uma realidade. Você vai blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso que te escolheu, que habita dentro de você. Ah, mas se você está dando ouvido à palavra de Deus, se você está dando ouvido, você não está rejeitando, você está obedecendo, isso vai trazendo mais e mais uma fé crescente, isso vai mostrando que você crê realmente no Senhor Jesus Cristo, que você crê muito mais que o diabo, porque até o diabo crê, sabia que até o diabo crê, e os demônios, em Deus? Então é muito importante você ter a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. O que você recebe nessa casa, o que você recebe no seu devocional, você precisa meditar, você precisa ruminar, você precisa deixar dentro de você crescer, crescer, crescer. Porque quando o gigante vier, você tem a arma certa para lutar. Você vai ter a arma certa para lutar. Davi catou uma funda, colocou 5 pedrinhas e ele pegou apenas uma pedra, ele pegou a pedra certa. Ele pegou a pedra certa para lutar. Então, queridos, vai acumulando dentro de você a palavra de Deus, vai colocando, vai enchendo, vai se encharcando com a palavra de Deus. Na hora certa, você vai usar aquilo que você vai precisar. O Espírito Santo vai testificar. Aí você vai ter uma fé poderosa, uma fé forte diante do Senhor. Então, queridos, nós aprendemos aqui no versículo 16 que eles não deram ouvido. Você está dando ouvido à palavra de Deus? Você está dando ouvido à palavra de Deus? É muito sério isso, irmãos. Você está dando ouvido, você está praticando. Se você está dando ouvido, você pode ter certeza que você vai ter fé para vencer o gigante. Você vai ter fé.
Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas têm um rótulo cristão, mas por dentro ela está vazia. Você já foi comprar uma... É possível, eu já comprei isso. Eu já comprei produto, quando você chegou no meio daquele, estava vazio. Só tinha o rótulo, só tinha a embalagem. E dentro vazio. Fomos enganados. Então não se engane você mesmo, porque o Espírito da verdade está dentro de você, você tem unção. O que o Pai está pedindo para mim, para você, é que você se aproxime de Deus. Através da palavra que está revelada. Ei, preste bem atenção, Jesus é o verbo vivo. No grego, o verbo que está lá falando em João é logos. Você tem nas suas mãos o logos, você tem nas suas mãos a palavra de Deus. Você tem o Senhor junto com você. E quanto mais você ouve, quanto mais você lê em voz alta, você está ouvindo, você vai meditando, a sua fé vai crescendo, você vai entendendo. Poxa vida, se aconteceu com Davi, matou Golias, eu posso fazer isso. Você está entendendo? Estou falando do mundo espiritual, não é para você tirar a vida de ninguém, mas é no mundo espiritual. E aí eu quero agora, aonde Deus me quis levar nessa noite, eu vou lá para o Velho Testamento com vocês. E eu quero que você, junto comigo, nós vamos ver a história de um homem que envolve mais duas pessoas. E essas pessoas, elas ouviram a voz de Deus. Vai lá em 1 Reis. Elas ouviram a voz de Deus. Elas tiveram fé para prosseguir naquilo, no propósito que Deus tinha. Então, queridos, se você ouve aquilo que Deus tem falado para você, nos cultos, nas reuniões de grupo, nas células, enfim, se você ouve a palavra de Deus, às vezes até mesmo no rádio, mas nos últimos dias a gente tem que tomar muito cuidado da onde você está alimentando, da onde é a fonte que você está alimentando, está se alimentando. Que se for uma fonte contaminada, com certeza vai contaminar você. Então tome muito cuidado, muito cuidado. Mas a palavra de Deus em 1 Reis, quantos estão entendendo? Diga amém. O que o Senhor está falando para você? Que sim, de fé. Acreditar na palavra, porque a palavra vai te dar fé. Vocês estão entendendo o que Deus está falando, irmãos? Por favor, vocês precisam entender o que o Pai está falando com você. É gostoso movimentos, às vezes, do derramar do Espírito Santo, é maravilhoso. Ei, preste atenção. Não que o Espírito Santo não esteja derramando, porque a palavra de Deus é a verdadeira profecia. É gostoso, às vezes, um movimentinho, né? Mas isso não é constante. Não é constante. Isso aqui é mais rico, porque eu vou construindo uma fé verdadeira. E quando o gigante vir, eu vou saber que arma eu vou usar. Que arma eu vou usar para destruir o gigante que se levantou contra a minha vida. Mas em 1 Reis, no capítulo 17, a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 17. Quando acharam, diga amém. Diz assim: ora, Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Ousadamente, este homem vem, profetiza sobre a nação de Israel, diante do rei Acabe e Jezabel. E aí, o que o Senhor fala para ele no próximo versículo? No versículo 2. Depois veio ele o quê? Veio a ele a palavra de Acabe, de Jezabel, do Elcio, acho que o Elcio não estava lá, né? De quem? Do Senhor. É a palavra do Senhor, pelo amor de Deus. Não lembra que Israel, o que Paulo estava dizendo, lembrando que Israel sempre rejeitou a palavra do Senhor. E por causa disso, eles foram incrédulos. Se tornaram incrédulos. E vou lembrar mais uma vez. Não era por falta de conhecimento, mas sim por rejeição à palavra. Veio a palavra do Senhor
no versículo 3, olha que Deus fala para ele: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querete, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. E foi e habitou junto ao ribeiro. O que você vê aí nessa atitude de Elias? Ele ouviu a palavra e ele teve ação e fé para obedecer à voz de Deus e enfrentar esse gigante que estava começando a se levantar, porque se você for na história, você vai ver que a história vai longe. Um gigante muito grande que se levanta contra ele. Mas ele vai até onde o Senhor colocou ele, num lugar secreto. Eu chamo desse lugar lugar secreto. O Senhor aparece e fala para ele: olha, é o seguinte, vá lá para aquele lugar, para o ribeiro, porque ali eu vou mandar um corvo. Uma ave te traga alimento para você. Me responde para mim. Você ia acreditar se acontecesse isso com você? Responde para você. Você ia acreditar? Você ia obedecer? Ainda bem que Elias obedeceu. Ainda bem que Elias não rejeitou a palavra do Senhor. Porque Elias ficou naquele lugar, sendo fortalecido pelo Senhor. Experimentando o milagre do Senhor. Experimentando que verdadeiramente Deus estava com ele. Porque Israel estava entrando numa decadência espiritual tão grande por causa da idolatria. Israel estava numa situação tão terrível por rejeitar a palavra de Deus, que o profeta vai diante do rei e fecha no mundo espiritual as comportas dos céus, pelo poder da palavra. Você vê que o poder da palavra é muito grande. Nós lemos semana passada: eu trago vida ou eu trago morte. Ou você determina vida sobre o que você está vivendo, ou você continua trazendo maldição. A situação é essa, irmãos. O problema vem e você se amaldiçoa, você auto te amaldiçoa. Você recebe o seu olerite e fala: não vou conseguir pagar minhas contas. Você recebe isso, uma notícia, e vai: é isso mesmo, a tendência é piorar. Às vezes você tem um atrito dentro do seu lar, coisas básicas de casamento. Ah, mas é assim mesmo, sempre vai ser assim, sempre será. Você acaba trazendo a maldição dentro da sua casa. Por isso que nós precisamos ouvir, irmãos, a palavra de Deus, para que nós tenhamos fé, confiança, para que nós trazemos diante de Deus a palavra de vida, para que Ele traga à existência aquilo que não existe. Preste atenção, Elias, ele obedece, ele não rejeita aquilo que Deus falou para ele. Para muitos, se Deus falar assim: ó, agora você vai lá naquele casebrinho, que não tem janela, que não tem porta, você fica ali, eu vou mandar uma onça pintada te alimentar. A pastora está apelando, né? Não, mas é sério. Você vai falar: não vou de jeito nenhum, porque não tem repelente, a onça vai me pegar. Não é verdade? Nós precisamos ser ousados, irmãos. Nós precisamos ser ousados. Porque quando vem de Deus, Ele faz. Quando vem de Deus, Ele faz e você não vai ter perturbação. O Espírito vai repousar sobre você e virá uma paz que excede todo entendimento. E você vai obedecer a Deus e você vai viver o milagre. Aí, se nós pularmos aí uns versículos, você vai ver que, de repente, Elias está lá no bom, né, recebendo um alimento, ouviu a voz de Deus, estava ali alegre, né? Porque para ele, ó, preste atenção, irmãos, o mundo espiritual, como acontece. Deus fala assim: eu vou mandar que corvos se alimentem, eu dei ordem. Se Elias não acreditasse, não tivesse fé, o corvo não ia aparecer, você pode ter certeza disso. Ele ia mesmo barrar o mundo espiritual, mas ele teve fé. Aquilo que veio do Senhor, ele teve fé suficiente para que o milagre realmente aconteça.
Elias ficou ali no período sendo alimentado e de repente o que acontece? O Senhor fala, agora você vá para Sarepta, porque ali eu também vou cuidar de você. Mais uma vez, olha só, vamos ler no versículo 8, diz assim, quantos estão comigo? Diga amém. Já estou acabando. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Aí lá vai Deus de novo. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, um vaso e um pouco de água para eu beber. Versículo 11. Indo ele buscá-lo, ela a chamou e disse, traze-me também um pedaço de pão. Ele chamou e disse-me, trazes um pedaço de pão. Olha que ela responde. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai, fazes como dissesse, mas fez disso o primeiro para mim, disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela que não se acabará, o azeite da botija, não faltará, até o dia em que o Senhor te der chuva sobre a terra. Ela fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e a sua casa em muitos dias. Daquela panela, a farinha não se acabou e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Então, preste atenção, irmãos, mais um momentinho que nós refletimos aqui nessa palavra. Elias estava sossegado lá no ribeiro, obedeceu a voz do Senhor, teve fé suficiente para ver o corvo, trazer alimentação, para vencer o gigante, porque está ali escondido, ele estava sendo procurado por todos os soldados de Israel. Acabe mandou que procurasse, através de Jezabel, que procurasse o profeta Elias. Então o gigante estava já armado para derrotar. Aí o Senhor tira ele daquele conforto e fala, agora você vai para uma casa de uma viúva, que tem 3 carros na garagem, 2 televisões de 2ª polegada, tem um mordomo, tem 5 empregadas, tem um quartinho que tem um ar-condicionado para você, refeições toda à la carte. Foi isso que a Bíblia falou? De jeito nenhum. Ele disse, você vai agora na casa de uma viúva. E ali eu vou cuidar de você. Só que quando ele vai para lá, Deus não só cuidou dele, mas cuidou daquela família também. Por isso, queridos, que é importante nós estarmos atentos naquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos traz uma orientação que não vai trazer engano para nós. Preste bem atenção. Quando eu estou ouvindo a palavra, eu vou ter fé suficiente para entender o propósito de Deus na minha vida. Deus tirou Elias depara com uma mulher viúva, com uma mulher que provavelmente estava com muita fome. Nós lemos no texto que essa mulher só tinha uma refeição para comer e morrer. Mas Elias libera de novo, através do Senhor, que se ela fizesse e trouxesse primeiro para ele, como profeta, a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, se eu não me engano é 20:20. É 20:20? Oh, glória! Fala assim, crê nos seus profetas e
prosperarão. Quando Deus, não estou falando de profeta de mim, estou falando da palavra que é lançada. Eu estou falando da palavra de Deus. Quando Deus usa a boca de alguém para transmitir o recado de Deus, a palavra, quando você crê o que Deus está falando através do homem de Deus, da mulher de Deus, você vai prosperar. Você prospera. Então, tudo que você recebe nessa casa, você que é ovelha, você que é membro, recebe a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus com atenção para que você tenha uma fé crescente, uma fé genuína, uma fé que vai derrubar esse gigante. Essa mulher, ela teve um comando de um profeta e ela obedeceu, com certeza, preocupada, mas ela obedeceu. E Deus trouxe provisão na vida dessa mulher. Deus trouxe provisão na vida de Elias também. Deus trouxe cuidado na vida de Elias também. Ei, preste bem atenção. Deus está chamando eu e você para que aquilo que nós estamos ouvindo, da parte dEle, a palavra dEle vai trazer fé verdadeira sobre a sua vida. E eu vou dizer algo mais ainda. No último versículo, fala assim: então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Preste atenção. Depois desse evento que ela viveu, de provisão, a morte, o gigante entra dentro da casa dela. A morte vem na vida do filho dela. E ela vai até o homem de Deus, depois você lê na sua casa. Ela vai até o homem de Deus, ele fala ao homem de Deus, eu contigo, o que eu fiz para você? Você entrou aqui para me afrontar, para dizer que eu sou pecadora, que isso, que aquilo? Quando ele sabe da morte da criança, ele vai e faz um ato profético na direção de Deus, e aquela criança ressuscita de novo, e ela declara isso daí. Então, ela tinha dentro da casa dela um profeta, que ela viveu um milagre. Porque o Senhor ordenou isso daí. Para que ela vivesse aquele milagre, aonde tinha fome, aonde tinha um gigante da fome, veio a abundância, ela venceu a provisão. Mas quando a morte, quando as coisas piorou um pouquinho, aí ela chega a um ponto de dizer, isso aqui, ó, agora sei que verdadeiramente você fala a palavra da verdade, a palavra de um homem de Deus. Quer dizer que ela tinha dúvida daquele que era homem de Deus que estava ali. Queridos, preste atenção, a gente aprende com essa mulher aqui. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está liberando, naquilo que Deus está falando. Eu não posso ter dúvida se será, se é. Eu como pregador, o pastor como pregador, os pregadores, eu não posso pregar aquilo que vai agradar, aquilo que eu estou sabendo de movimento na igreja. Eu vou lá descer a lenha, não. Eu tenho que pregar, Espírito Santo de Deus, qual é a necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque eu vou dar conta daquilo que eu estou falando aqui neste altar. E por isso que eu tenho que trazer a palavra de Deus para que você venha ter fé, para vencer o gigante, para vencer a adversidade. Igreja do Senhor Jesus, valorize aquilo que Deus está dando para você comer nessa casa. Valorize. Não corra atrás de profetizo, daquilo. Eu tenho falado isso, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado, o espírito de engano está solto. E você pode se decepcionar. Tome cuidado. A verdadeira palavra que vai trazer uma fé verdadeira e que vai fazer com que você vença o gigante está nas tuas mãos. E você vai vencer. Quando Deus quiser falar com você, o profeta vai até você. Todos os profetas que nós trazemos aqui são profetas passageiros. Eles vêm, tragam o recado de Deus, mas quem está aqui com você somos nós, buscando uma palavra para que você ouça e tenha fé, para que você venha vencer o dia mau, o gigante, a adversidade, a tempestade, a enfermidade. Preste bem atenção no que o Espírito Santo está dizendo. A fé, ela vem para o ouvir e ouvir a palavra de Deus.
se você tem ouvido a palavra de Deus, se você não tem rejeitado a palavra de Deus, Deus vai fazer coisas maravilhosas, porque as mãos do Senhor estão estendidas por você. Essa família, esse profeta, viveu provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, porque não rejeitaram, tiveram fé suficiente para acreditar naquilo que ele ouviu. Aquilo que ela ouviu, faça isso, faça aquilo, traz primeiro para mim. Se você ler aqui, quando Elias deita sobre o corpo da criança várias vezes, ela podia falar, não, pode parar, você está doido, não faz isso não. E muitas vezes nós impedimos o agir de Deus. Se coloque em pé. A palavra de Deus, irmãos, ela relata a história de um centurião. Um centurião que vai até Jesus Cristo buscar o favor dele. E quando ele chega ali diante de Jesus, ele entende naquilo que ele estava ouvindo da parte do Senhor, naquele movimento, antes dele falar com o Senhor, deduzo eu, ele estava ouvindo o Senhor e ele percebe que a voz de Jesus Cristo, o verbo vivo, a palavra, tinha autoridade. Ao ponto que ele falou assim, olha, não precisa nem ir na minha casa. Não precisa ir na minha casa. Ele se sentiu muito pecador para que Jesus entrasse na casa dele, mas ele falou assim, eu reconheço a tua autoridade, eu sou também um homem de autoridade, mas apenas uma palavra, aquilo que você falar, o meu servo já vai ser curado. Aquele centurião, que Jesus chega a dizer que, não somente nessa história, mas em outras histórias, até naquela mulher onde ela vai atrás de Jesus para buscar a cura para sua filha, que não era uma judia, não era uma hebreia. Jesus chega a dizer, olha, eu nunca encontrei tanta fé em vocês dois como aqui em Israel. Porque eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram o verbo vivo. Ei, se você rejeitar a palavra, se você rejeitar aquilo que Deus está falando com você, você não vai ter fé suficiente para viver a provisão de Deus. E qual é a provisão e cuidar de Deus? Colocar esse gigante por terra. Esse gigante que se levantou contra a sua vida. E eu quero orar por você nessa noite, antes de nós entrarmos em guerra pelo seu pedido. Quantos estão com o pedido aqui? Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero, neste momento, Pai, abençoar a vida, Senhor, dos teus filhos. Dos teus filhos, ó Pai, que vieram diante de Ti para ouvir a Tua palavra. Para entender, Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. A palavra de Cristo. As boas novas, o Evangelho. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir perdão, se houver no nosso meio, Pai, ou até mesmo, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, se nós temos rejeitado a Tua palavra, Deus. Pedimos perdão a Ti, Pai. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que toda incredulidade que eu permiti que entrasse, Senhor, na minha vida, eu rejeito, nós rejeitamos, nós expulsamos, nós anulamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E declaramos pela fé no Filho de Deus, Pai, que nós, Pai, ouviremos e ouvimos, Senhor, a Tua palavra nessa noite, e a nossa fé, Senhor, está sendo, Pai, ó Deus bendito, crescente em Tua presença. Porque no dia da adversidade, Pai, eu sei, Deus, que eu vou lutar com a arma, com a ferramenta certa contra o gigante que tem se levantado contra a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando os músicos sobem aqui, o ministério, nós vamos orar. Você preencheu? Somente você e Deus sabe qual é o gigante que está escrito aqui. E eu quero que você lute agora. E como que você vai lutar? Declarando, pela fé, aquilo que o Espírito Santo trouxer no seu pensamento, a palavra que está embutida em você, que você já recebeu. Você vai orar. Você vai orar, você vai guerrear, você vai usar a arma certa. Levante neste momento. Pai, e os ministérios podem ir cantando. Pai, nós queremos nessa noite, neste momento, Pai,
Nós queremos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti agora, Pai, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa, Senhor, ó Pai amado, nos dar, Senhor, estratégia, Senhor, espiritual, para que nós venhamos, ó Pai, combater no mundo espiritual, para que nós venhamos verdadeiramente vencer esse gigante pela fé. Como é o tema dessa palavra nessa noite, Pai. Nós vamos vencer o gigante pela fé. E a fé está embutida em nós, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E nós temos ouvido a Tua palavra neste lugar. Por isso, Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Este gigante, Deus, que está escrito, Senhor, aqui, nós estamos com as mãos levantadas, apresentando a Ti, Deus. Nós colocamos diante do Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor, ó Deus bendito, é mais poderoso, Senhor, do que qualquer situação adversa, Deus, que está, Senhor, ó Pai, se levantando contra as nossas vidas. O Senhor é o Shaddai, o Senhor é o poderoso, o Senhor é aquele que coloca o gigante por terra, porque, Senhor, só apenas um sopro, só apenas, ó Pai, as Tuas mãos, esse gigante vai cair por terra, esse gigante da enfermidade, esse gigante da porta do desemprego que está fechada, esse gigante, Senhor, que tem perturbado os casamentos, esse gigante, Deus, do vício, esse gigante, Senhor, ó Pai, da vida financeira, Pai, que está, Senhor, amarrada, é no nome do Senhor Jesus, Pai, é no nome de Jesus agora, que seja quebrado, seja quebrado, seja quebrado, seja esmagado, Senhor, esse gigante, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora juntem dois em dois e comece a orar. Ore neste momento pelo o seu irmão, um ore pelo outro. Oh Deus, Santo, Santo, Santo és o Senhor. Oh, calabaçuri, alabaxiri, canta lá. Deus vai dando vitória, Senhor. Vai dando vitória, Senhor, na vida dos seus filhos nessa noite, Pai. Oh Deus, recebe, Senhor, recebe a oração dos seus filhos, Pai. Que caia por terra agora esse gigante. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, calabaçuri, canta alabaxiri, canta alabaçuri. Oh, canta alabaçuri, alabaxiri, canta alabaçuri, alabaçuri. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus bendito, o Senhor é aquele que vence, o Senhor é aquele que vence, o Senhor é aquele que dá vitória pro teu povo. É mais um Golias que vamos derrubar, loucura para os homens, sabedoria ao crer os mistérios de Deus, pra mim e pra você se espalhou. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é a guerra, o inimigo veio ao chão, na força do braço de Deus, sem espada ou canhão, porque o Senhor é a guerra. Amém? Levante-se para os céus. E você vai fazer um ato profético. Só que fica atento agora no que você vai fazer. Quem está com o seu papel? Amém? Você vai fazer um ato profético. Você vai levantar esse papel porque aqui está um gigante, né? Que você colocou. Você vai falar em nome de Jesus. Presta atenção. Em nome de Jesus. O meu não, né? O gigante, todos os gigantes caíram por terra. Você vai deixar cair no chão. Em nome de Jesus. Isso é um ato profético. Faz quem tem fé. Amém? Amém? Estão preparados? Quando cair no chão, começa o batuque aí. Ó, e detalhe, hein? Quem não vai participar da campanha por causa de ETQ, trabalho, preenche, ora em casa. Amém? Ora em casa. Estão preparados? Pastor Elson vai fazer esse ato profético para nós. Vamos lá, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho. Vivemos por fé e não por vista. Temos filhos nas cadeias.
parentes em hospitais, pessoas presas aos vícios. Vivemos por fé e não por vista. Neste momento, Espírito Santo de Deus, que este gigante caia por terra. Nós lançamos esta pedra, Pai, em nome de Jeová Sabaoth, porque o inimigo vem contra nós com espada e lança, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ei, sobre Andalás, marchando contra este inimigo, derrotando este inimigo, colocando ele por terra, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, em nome de Jesus. Aleluia! Agora, em nome de Jesus, você vai declarar. No 3, você vai, em nome de Jesus, jogar por terra agora. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, caiu por terra o nosso gigante. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo veio ao chão. Aleluia. Quantos creem? Ele foi pro chão. Na força do braço de Deus. Ele foi pro chão. Sem espada. Aleluia. Ou canhão. Ele foi pro chão. Porque Aleluia, Jesus. guerra, o inimigo veio ao chão. Amém? Guarde na sua Bíblia. Se você não pegou papel, vai, preencha. E traga toda quinta-feira para nós orarmos lá na sua casa. Você ora também e põe esse inimigo para cair por terra. Amém? Você tem que ser determinado. Põe por terra esse inimigo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Sabedoria, fala aí para o povo, ao que crê, é isso? Amém? Ele dá essa sabedoria para nós nesta noite, irmãos, para nós vencermos esse gigante. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto, fazendo o nosso momento de intercessão. A senhora queimou os pedidos que estavam aqui? Eu faltei um dia, já queimaram tudo. Glória a Deus, não vou faltar mais, hein, gente? Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Nós pedimos pela vida do Hélio, William, pela Amanda, Sandra, Daiane, Andréia, que vai realizar uma cirurgia, que o Senhor vá à frente, na vida do Marcílio, sua família, Cristina. Nós pedimos por essas vidas neste momento. Nós pedimos aqui pela vida, eu acredito que é o meu xará aqui, oração para o Elcio, acho que é Elcio também, que está na UTI, que o Senhor visite ele neste momento. Meu irmão Walter, que seja alcançado neste momento. E também a vida da Rosana Maria Biagi, que Deus possa tocar ela neste momento, retirando toda a hérnia. Alcança essas vidas neste momento, esses nomes, nós colocamos diante da Tua presença e cremos, Pai, que esta oração sobe diante da Tua presença como incenso, como aroma suave, Pai. Nós consagramos estas águas a Ti, Senhor, oferecemos a Ti para que onde for utilizado, que a Tua glória se manifeste poderosamente, trazendo vida, restauração e cura, e que estas pessoas que aqui estão sejam tocadas, ó Pai. Deus, nós oramos neste momento pela nossa nação brasileira, que haja paz no nosso Brasil. Nós oramos, meu Deus, pelas nações em guerra, oramos pelos nossos jovens na Bolívia, Camila, Talita, oramos para que haja paz em Israel, para que haja paz na nossa família, Pai. Juntos nós abençoamos a vida da Rosa Maria e do Lucas Adelcio e sua família. Pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Iniciamos um novo mês, mas continuamos na mesma obra, com muita alegria, esperando o novo de Deus, amém? Eu quero que você que entrou nessa campanha linda, né, nós temos aí até setembro, mais 2 meses apenas,
seja fiel, amém? Essas duas pessoas estão aqui. Silvana, alguém pode entregar para essas pessoas? A Rosa e o Lucas, a Elisângela pode pegar para ela, amém? Queridos, amanhã não há nenhum trabalho na igreja, mas sábado nós temos oração das 7 da manhã às 13 horas, amém? Convido você a estar aqui com a gente nesse período. A igreja fica com as portas encostadas, mas passe por aqui, tire um momento de oração. É muito importante esse tempo de oração. Eu preciso de oração, amém? E você, quando vem orar aqui, você não vem para mim, você não vem para mostrar para mim que você está aqui para orar. Você vem por você mesmo, pela sua casa, pela sua família, para que Deus possa abençoar a sua vida. Então, das 6 da manhã, né? Nossas visitantes, se quiserem passar por aqui, não tiver para fazer nada lá em casa, amém? Das 6 da manhã às 13, nós estamos em oração. À noite, eu acho que vai ter reunião só do Alexandre, né, Alexandre? Então, eu vou pedir para o irmão Pedro Sérgio, vai estar aqui também, né? Para a gente se organizar para estar aqui. Amém? Juniores também, Elisângela? Não, vai? Sim. Então, Elisângela, juniores e os homens. O Dudu, o Tiago, os Ministérios de Louvor, tem um grupo de irmãos, né? Quase todo mundo, né, Dudu? Vai participar de um congresso regional, uma conferência regional lá na sede, vai sair às 13 horas aqui da igreja. Vocês estão me ouvindo bem? 8 horas da manhã, domingo, consagração com a liderança. Você que exerce qualquer cargo nesta igreja, não é só para os líderes de grupo. Você é um homem ou mulher inteligente, você trabalha no seu cargo porque você confia que Deus te chamou para isso. Então, você que exerce qualquer cargo na igreja, precisa estar aqui conosco, das 8 às 10 para as 9, para essa consagração da liderança, Santa Ceia com a liderança. 9 horas, escola bíblica, e à noite a nossa celebração da família Santa Ceia. Vai ter a reunião do senhor, seu Pedro? Diáconos e também evangelistas de crianças. Mais algum recado? Amém? Está todo mundo bem? Vamos embora para casa então? Amém? Não esquece de dar um abraço aos nossos visitantes, amém? Tenha uma noite maravilhosa e que Deus possa pegar em suas mãos com alegria. Esse louvor é do tempo que eu tinha um pouco menos de idade, né? Vamos terminar com ele? Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus, sem espada ou canhão. Nós vamos nesta guerra, em nome do Senhor dos Exércitos, Pai. Em nome de Jeová, Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, Pai. Na força do braço de Deus, sem espada e nem canhão. Aleluia. Esse Alexandre, vem aqui, Alexandre. Esse rapaz tomou uma surra esses dias, irmãos. Sobe aí. Esse homem está precisando de libertação, irmãos. Ora para esse homem na prática. Quase morreu, né, Fátima, esses dias? Quase morreu. Está aqui por um milagre de Deus. Mas ele sabe que o comportamento principal depende dele. Tá? Então nós vamos entrar num processo de oração por ele, para a internação novamente dele. Já que Deus poupou mais uma vez a vida dele. O senhor está aqui. Não tem como esconder nada de ninguém. Deus sabe de todas as coisas. Vocês que estão aqui hoje, até vocês visitantes. Alexandre, chama esse maluco aqui, ó. Põe esse homem na oração de vocês e fala: Deus, eu não quero ver esse homem atrás das grades, eu não quero ir no funeral dele, eu quero ver esse homem voltar a pregar a tua palavra, porque esse cara aqui, ó, conhece a Bíblia de ponta a ponta, é o que está largado aí na vida. Então depende agora da sua oração, tá? A discipuladora dele está correndo atrás disso com ele, e nós vamos manter você informado. Mas já que Deus poupou ele para estar aqui conosco nesta noite, nós vamos orar pela vida dele especificamente. Amém? Outro Alexandre, sobe aqui comigo, Alexandre. Vem abraçar ele, que vai que acontece alguma coisa que eu não sei. Entendeu? Se comporta aí. Segura ele para mim aí. Estenda as mãos para cá. Senhor, deste vida a este homem. Mais uma vez, Pai. Oh, meu Pai. O Senhor tem poupado este homem tantas vezes. E mesmo assim ele tem retrocedido. Ele tem confiado em si mesmo. Por isso, nesta noite, eu clamo com esta igreja: do Senhor é a guerra! Aleluia! Do Senhor é a guerra, Pai! O inimigo vem ao chão! O inimigo vem ao chão, papai! Que esse homem possa se sentir neste momento tocado pelo Teu Espírito Santo, para encontrar força em Ti, porque o Senhor deu vida a ele, Pai!
O Senhor poupou ele por algum propósito, Pai, para que ele possa ver seus filhos e os filhos dos seus filhos, enquanto o Senhor não voltar, Pai. Em nome de Jesus, abraça este homem nesta noite, trazendo libertação, Pai. E sobre a vida deste Alexandre, nós queremos te dizer: o Senhor Deus peleja por ti, mas você deve confiar nele. E como igreja, nós queremos te abençoar nesta noite, para que este inimigo venha ao chão, em nome de Jesus. Ô cidadão, cigarro, cana, não, deixa eu falar, fica quieto. Cigarro, cana, droga, é um inimigo humano. Para Deus não existe impossível, não. Tá? Você quer? Então diga para ele: Deus, eu quero. Eu quero, Deus. E o que você quer? Eu quero libertação total. Você acha que ele te ouviu? É isso que você aprendeu hoje. Amém. Desce com ele, desce com ele. Queridos, fica de pé. Nós temos 5 alunos que vão para o ITQ segunda. Senhora Edna Sattler, Zilmar Pureza, Alexandre Fernandes, Fernando Rodrigo e Ana, a Ana, ministra de louvor. Olha aí, vai também fazer o ITQ. Eu quero esses 5 alunos aqui domingo, viu, Edna? Nós vamos enviá-los com alegria no domingo, tá bom? Quero que vocês estejam às 18h30 na igreja, para a gente bater um papo com o pastor de vocês para algumas orientações. E à noite no culto nós vamos apresentá-los oficialmente como alunos do ITQ. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. E os que creem que este gigante foi derrotado, digam amém. Paz seja convosco. Eu queria falar com a Liliane antes de ir embora e a família do Alexandre.